Bora analisar comigo a viabilidade financeira de uma locação imobiliária. É, eu estou configurando aqui nessa planilha um empreendimento que seria como se fosse a locação de um apartamento financiado. Você foi lá na consultora, comprou esse apartamento e agora você aluga esse apartamento para os seus inquilinos. Vamos fazer aqui as configurações e ver se essas premissas que eu estou inserindo aqui nessa planilha se repetem aí mais ou menos na região onde você empreende hoje. Então, aqui é uma unidade que já está pronta e está sendo adquirida por meio de um financiamento. Como é que é a característica do financiamento? O imóvel custa R$ 550 mil, sendo que você vai fazer a aquisição dele agora, no mês zero, vai dar uma entrada de R$ 120 mil, aí mais ou menos 20% do valor do imóvel, e vai financiar o restante em 360 meses por uma parcela de R$ 5.500. Pode ser que essa parcela esteja um pouquinho acima do que você acha adequado. Você pode vir aqui e editar isso manualmente, reduzindo o valor da parcela. Isso aqui depende da taxa de juros do seu financiamento, né? Não existe uma realidade que é universal para todos os casos. Aqui, a gente vai inserir as informações deste contrato de financiamento. Por exemplo, uma alocação mensal de R$ 3.000 para esse apartamento, sendo que você demora 12 meses para conseguir esse primeiro cliente. Você compra no mês zero, daqui 12 meses você consegue o primeiro cliente de locação. Esse cliente vai assinar com você um contrato de 36 meses. Então a gente insere aqui uma configuração padrão que os nossos contratos têm uma duração padrão de 36 meses. E aí, a cada contrato que a gente assina, a gente tem uma vacância de 4 meses. Significa que esse imóvel fica desocupado durante 4 meses enquanto a gente está em busca de novos clientes. Então, a cada 3 anos, a gente passa 4 meses desocupados para encontrar um novo cliente. Toda vez que a gente faz uma locação, a gente precisa de contratar um corretor para encontrar esse cliente. Ele cobra o primeiro mês de locação e a gente tem uma imobiliária que faz a gestão dessa locação que cobra 8% do aluguel todos os meses. Eu não sei como é que isso é cobrado na sua região, mas aqui onde eu moro, 8% é bem um valor de mercado. Pode ser que seja alto demais, pode ser que seja baixo demais. Você pode inserir aqui a informação que seja real. Quais são as despesas que são pagas pelo proprietário do imóvel? Aqui na minha região, nenhuma dessas despesas são pagas pelo proprietário do imóvel, né? Geralmente todas essas despesas são uma conta de quem mora no imóvel, do inquilino no caso. Você pode preencher esses campos aqui ou deixar vazio. Aqui do lado nós temos quem que é o proprietário do imóvel, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso aqui é muito importante para a gente calcular a tributação lá no fluxo de caixa, né? Saber como é que você vai ser tributado. Se você é uma pessoa física, você é tributado por meio daquela tabela progressiva do imposto de renda. E se você é uma pessoa jurídica, você é tributado por meio daqueles impostos trimestrais, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Vou deixar aqui configurado como sendo uma pessoa física. Qual que é o seu custo de capital? Esse aqui é um campo muito importante para as nossas análises de viabilidade, porque tudo o que a gente faz é a partir do custo de capital. A gente usa esse número para fazer a antecipação do fluxo de caixa, para fazer o desconto do fluxo de caixa, né? A técnica para uma análise de viabilidade é o fluxo de caixa descontado, Discounted Cash Flow. E essa aqui é a taxa que a gente usa para fazer isso. Eu coloquei aqui 1% ao ano, 1% ao mês, porque é mais ou menos o que a gente tem no mercado, né? Como alternativa de investimento. Se você for comprar hoje um tesouro direto, um tesouro Selic, ou deixar em uma aplicação de 100% da taxa DI, provavelmente você vai conseguir alguma coisa em torno de 12% ao ano. Não sei. Depende da sua capacidade de investimento, das alternativas de investimento que você tem acesso hoje. Aqui a gente coloca uma projeção de quando será e como será a venda dessa unidade. Então aqui eu estou simulando que eu vou vender esse apartamento daqui 400 meses, sendo que eu vou ter uma valorização anual aí de 5% ao ano, sei lá, 3% ao ano, por exemplo. Essa aqui é uma valorização que acontece de maneira composta. Então no primeiro ano valoriza 3%, no ano seguinte valoriza 3% novamente em cima dos 3% anteriores. A gente está assumindo que o que é uma verdade difícil de assumir como sendo verdade absoluta, mas a gente está assumindo que o mercado da sua região vai sempre progredir para frente, ele vai sempre ficar mais caro, que nada vai abaixar o preço dos imóveis. Beleza? Essa aqui é a primeira parte da planilha, que é onde a gente insere as premissas. Com essas premissas, a planilha calcula para a gente aqui um longo fluxo de caixa. Meu interesse agora não é olhar o fluxo de caixa, mas sim olhar aqui embaixo os resultados do que a gente calculou. E olha que interessantes são esses resultados que nós calculamos agora.
né? Aqui a gente tem alguns indicadores financeiros e aqui alguns indicadores de desempenho que são comuns de serem analisados nas locações imobiliárias. O primeiro indicador que é muito importante é que o nosso VPL é negativo. Nós temos um VPL de R$325 mil negativos. É um prejuízo a valor presente de R$325 mil. O VPL, que é o valor presente líquido, é o nosso principal indicador financeiro para a tomada de decisões. O VPL é o que orienta se um projeto é lucrativo ou não. Segundo a análise da matemática financeira, um VPL ele precisa ser no mínimo zero. Ele tem que ser no mínimo zero ou então positivo, porque é o lucro econômico, é o lucro a valor presente, né? Claro que existe uma longa explicação matemática para o que é o VPL, o que esse número significa na realidade e por que ele tem que ser maior do que zero, mas você pode ter como uma simplificação aqui nesse vídeo que esse número deveria ser maior do que zero. Ele representa mais ou menos o lucro desse projeto a valor presente e ele está saindo aqui para a gente como sendo negativo. A nossa exposição máxima de caixa está dando R$411 mil, porque a cada mês eu tenho um valor de parcela que eu preciso pagar para o banco e o que eu recebo do meu inquilino é um pouquinho menor. E a gente acumula isso junto com o nosso custo de capital, chega em R$411 mil negativos, que acontece lá no último mês do nosso financiamento imobiliário, que, segundo a data do meu preenchimento hoje, ela acontece no dia em setembro de 2054. Esse é um tipo de fluxo de caixa que o Excel não consegue calcular qual é a TIR. TIR é taxa interna de retorno, mas a gente consegue calcular a MTIR, taxa interna de retorno modificada, que está dando aí 0,6%. Então é mais ou menos como se você estivesse fazendo um investimento de 0,6% ao mês desses R$411 mil, gerando para você, né, um retorno que não é interessante. Por quê? A gente inseriu ali em cima que o seu custo de capital é 1% ao mês. Então, se o seu custo de capital é 1% ao mês e você está tendo um retorno de 0,6% ao mês, você está fazendo um investimento que não é interessante. E não tem payback, né? Não tem o mês de payback, não tem a data de payback. Aqui a gente tem esses indicadores que são comuns de serem analisados nas viabilidades das locações imobiliárias, como eu tinha dito. Qual é o valor total do investimento que você está fazendo para adquirir esse imóvel? R$1.800.000. O valor da locação, que é R$3.000, que a gente inseriu ali em cima. O resultado líquido dessa locação, descontando os impostos e as administrações, R$2.700. O yield mensal, yield anual, essa taxa anualizada, e o cap rate anual, que é o valor da locação sobre o investimento que você fez, né? Este investimento aqui. O que essa planilha está falando para a gente é que, de acordo com essas premissas que a gente inseriu, este negócio aqui não é viável. Esse negócio aqui ele não é financeiramente interessante. O que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, em vez de locar por R$3.000, locar por R$3.500. Continua não sendo interessante. O VPL continua sendo negativo. A gente pode tentar por R$5.000. O VPL continua negativo. Continua não sendo interessante. Talvez se a gente forçar essa locação aqui para R$7.000, também não. Existe uma outra alternativa, já que a gente forçar essa locação para cima não está trazendo um VPL interessante. Aliás, olha só que ponto interessante, né? O valor da minha parcela é R$4.800. Nem se eu colocar R$8.000, que é praticamente o dobro, né, do meu valor de parcela, eu estou tendo um retorno financeiramente interessante para esse empreendimento. Para você ver o tanto que esses empreendimentos de locação eles representam um contrassenso para a gente, né? O tanto que o brasileiro tem como consolidada a ideia de que é interessante ter um imóvel para locação e o tanto que as viabilidades mostram que não é interessante ter um imóvel para locação. Mas uma coisa que a gente pode fazer aqui como sendo um facilitador, vou voltar aqui meu aluguel para o cenário original de R$3.000. Um campo que a gente pode trabalhar aqui é justamente melhorar a venda da unidade. Eu estou supondo que a gente vai ter uma valorização dessa unidade de somente 3% ao ano. Se eu supor que essa unidade vai aumentar 10% ao ano ao longo de todos esses meses, ao longo de 400 meses, eu tenho então finalmente o meu VPL positivo. Olha que interessante isso. Um imóvel para locação, segundo essas premissas que eu inseri nessa planilha, só vai se tornar um investimento interessante se eu conseguir vender esse imóvel com valorização lá na frente. O fato de acontecer uma locação mensal,
de eu estar sendo remunerado mês a mês, não é interessante, porque é necessário levar em consideração o custo de capital próprio, como sendo a sua TMA, a sua taxa mínima de atratividade, e usar a sua TMA para descontar esse fluxo de caixa. Existe aqui ainda uma outra coisa que eu não inseri nessa planilha, que é uma despesa de readequação do imóvel. Se você vai manter esse imóvel alugado durante 30 anos, por exemplo, esse imóvel a cada tantos meses, a cada tal período, vai precisar passar por uma readequação. Ele vai ter que dar uma melhorada, você vai ter que fazer uma reforma nele. Não dá para sempre esperar isso dos seus inquilinos. Se você não faz essa reforma, você não consegue manter essa locação por esse valor, R$ 3.000 ao longo de todo o período, né? Uma coisa que não tem nessa planilha, mas que a gente não coloca em planilhas de viabilidade, é o índice de reajuste. Você está vendo aqui que o valor é R$ 3.000 e eu não estou falando aqui se vai ser ajustado pelo IGPM, pelo IPCA, pelo INCC. A gente não coloca índice de reajuste em planilha. Por quê? Porque o índice de reajuste, a única função dele é manter o seu fluxo de caixa estável ao longo do tempo. E como a gente não cobra juros em contratos de locação, a gente fixa o valor da parcela. Então, se você criasse aqui a suposição de que haveria um acréscimo de correção de inflação para os próximos 10 anos, para descontar o fluxo de caixa, você deveria lançar essa receita novamente como desconto. O que eu estou falando aqui, né? Ficou um pouco complicada essa história, mas se você inserir o que você espera que... Se a gente tivesse inserido aqui que a gente espera que o IGPM para os próximos 10 anos vai progredir na casa de 10% ao ano, você, na hora que fosse fazer aqui o desconto do fluxo de caixa aqui por meio desse campo, que é o custo de capital, você deveria inserir aqui também a taxa acrescida do IGPM. Tudo aquilo que você projeta de crescimento de receita, você depois deve descontar para o valor presente. Porque quando a gente usa esse indicador aqui, que é o VPL, valor presente líquido, essa é uma análise que precisa ser feita a valor presente, então a gente tem que descontar tudo isso que a gente projeta de crescimento para o futuro. Beleza? Essa daqui é uma das planilhas que serão utilizadas lá no meu curso de viabilidade de empreendimentos imobiliários. Eu estou criando uma pequena turma de empreendedores do mercado imobiliário para passar um dia comigo conversando sobre viabilidade. Lá a gente vai entender o que significa VPL, o que é exposição máxima de caixa a valor presente, o que é a TIR, o que é emitir, como é que a gente otimiza esses indicadores dentro dos nossos empreendimentos. E então a gente vai, na segunda fase do curso, analisar em termos práticos os nossos empreendimentos. A gente vai falar sobre os empreendimentos de construção, os loteamentos e também aqui sobre esse tipo de empreendimento que são os empreendimentos de locação. Se você tem interesse em participar dessa turma, lá em São Paulo, no dia 26 de outubro, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui nesse vídeo e aí eu te passo o link para as inscrições. Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre viabilidade, deixa aqui nos comentários também. E se você tem alguma sugestão de preenchimento dessa planilha, se você acha que essas informações que eu coloquei aqui não são como acontecem aí na sua região, você também pode deixar aqui nos comentários. E quem sabe eu não gravo um vídeo com os seus números.